Vamos a continuar con nuestros encontros. En este caso vamos a continuar hablando sobre funciones vectoriais que ya iniciamos una vez pasada a primeras definiciones y a primeros contactos con ellas. Entonces, a gente observa aquí que un concepto de función vectorial que ya pasamos, tenemos que es una función cuyo dominio es un conjunto, su conjunto de números reales. Ya vamos a ver cómo se comporta eso aquí. Más importante observar que a imagen está a imagem é um conjunto de vectores no eje 2 ou no eje 3. Nesse caso, a gente vamos usar a letra eje, usualmente para denotar funções vetoriais. Isso aqui, nesse caso, é uma função exponente, nesse caso no R2, pode estar no R3. Como vetor, ela pode ser expressada dessa forma aqui, a gente viu, onde I e J são os vectores versores, que formam uma base. Y entonces a gente sabe que esas funciones componentes son funciones reales. Ellas son funciones reales, por tanto a gente puede aplicar en ellas cualquier conocimiento que conoce funciones reales. En general, a gente que no sabemos funciones reales, solo para diferenciar con el caso de funciones vectoriales. Cuando a gente tiene funciones de eje no eje, que es el primer tipo de función que a gente conoce en cálculo 1, entonces nos tenemos un punto x enviado a una imagen f de x, que es un y, está en un eje, función real, y su gráfico son puntos de la forma x, f de x, por tanto su gráfico es un punto no eje 2. Entonces a gente tiene ejemplos de curvas o de funciones no R2. ¿Vio? X, f de x. O outro exemplo que a gente tem de funções reais que a gente viu são funções de duas ou de mais variáveis, que a gente começa a estudar em cálculo 2, mas são funções reais. A gente pega um x, que nesse caso um x no R2, é um par, é enviado, sua imagem como par, é enviado um ponto no R3. Por tanto, desculpa, su imagen es un punto no eje. Y cuando a gente plota, entonces un x, y, z es un punto no R3. Son ejemplos de ellas. A gente ya conoce o plote de superficies da forma z igual a fxy, onde a gente pega un punto xy no dominio. Temos o domínio está aqui embaixo, pegamos um ponto aqui, e sua imagem é um ponto no eixo Z. Portanto, é uma função real. Entendeu? Uma função real. Sua imagem é um número real. A diferença das funções vetoriais, onde a imagem é um vetor. Veja bem que essa aqui vai de R no R2, isso aqui está no R2. A gente pega um ponto X no seu conjunto de R, a sua imagem é um vetor que está no R2. Então, é uma curva, e ela vai representar uma curva. A gente tem um conceito diferente ao que a gente já conhece. Nesse caso aqui, temos um ponto, a gente pega um ponto X na reta, um vetor, número real, vetor unitário, não vamos falar do número real, e a gente envia então num ponto no plano da forma YC, o XY, ponto aqui. Cada ponto aqui tem uma imagem, cada ponto aqui tem uma imagem. De modo que a gente, se a gente une todos eles, a gente vai ter uma curva no R2, entendeu? Isso está no R2. A gente vai distinguir isso o diferencial quando a imagem seja o domínio seja a reta real. Nesse caso é uma curva também, mas agora vai estar no R3, entendeu? No R3 a gente pega um ponto na reta e é enviado no R3. Portanto, você vai diferenciar os gráficos sabendo que você pega um ponto na reta e ele é enviado num ponto no R3. É enviado num ponto no R3, é enviado um ponto no R3. Quando você faz em forma contínua, você vai ter uma curva em geral que está no R3. É função no sentido de que cada ponto que você pega aqui tem somente uma imagem aqui, nesse sentido, né? O conceito mais geral, então, é de campo vetorial, onde a gente pode pegar um ponto no eje N, né? A sua imagem é um ponto no eje M. ¿Entendió? Entonces, esos casos aquí son casos particulares de campos vectoriales que vamos a tratar más en la frente. Un ejemplo para determinar cuando una función está valiendo, por decir así, cuando él existe para algún valor de t, observando cada una de las funciones componentes que a gente llamó de f, y y h. De modo que si yo quisiera calcular el dominio de las aquí, ela vai existir dependiendo do domínio de cada uma delas. Portanto, eu teria que calcular o domínio de cada uma delas e observando que forma tem. Nesse caso, um logaritmo. Para que o logaritmo exista, essa quantidade, esse argumento tem que ser maior do que zero estricto. Portanto, a gente resolve essa desigualdade e fica os números menores do que 2, né? Da mesma forma, quando tem uma raiz
cuadrado, en ese caso, para que eso exista, ese t mais 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Igual a 0, né? Pode conter um menos esse ponto aqui, né? O valor que seja aqui. Quando a gente resolve isso aqui, tem então um t maior ou igual que menos 1. Pode conter o menos 1, a diferença aqui que era aberto, né? Para o último caso, HDT, essa outra função componente, veja bem que é uma função real. Cada uma delas, lembrem, uma função real, você pode aplicar tudo que você conhece de funções reais. Esse existe aqui nesse caso para todo número real, exceto o zero, né? Que divisão por zero não existe. De modo que temos três condições aqui para cada uma das funções, três domínios, e o domínio dessa função vetorial vai ser o domínio comum a todas. Tem que ser satisfeita todas essas condições. Portanto, a gente vai ter uma interseção de domínios que a gente pode observar. Se por aqui está o 2 como referência, essa primeira, quando t está de menos infinito a t2, ele também representa um intervalo de menos infinito a t2. Mas tem que ser satisfeito também que esses valores têm que ser maiores ou iguais a menos 1, corchete nesse caso aqui. Então, por enquanto, os valores que estão se satisfazendo estão de menos 1 a 2. Mas a gente tem que tirar o zero. A gente pode pegar qualquer número real, mas a gente tem que tirar o zero, né? Portanto, isso me determina dois intervalos, de menos 1 fechado a 0 aberto e de 0 aberto a 2. Essa é a forma de determinar o domínio de uma função vetorial, no R2 ou no R3, intersectando os domínios parciais. Nós vimos também o conceito de limite de função vetorial, onde para calcular o limite de uma função vetorial, a gente vai calcular o limite de cada uma das funções componentes. Calcula o limite da primeira, da segunda e da terceira. Ela nos vai formar um par. O limite dela vai ser um ponto se existe. Se existe cada uma delas, isso vai determinar um ponto no R3. Até aí a gente terminou a aula passada e então vamos fazer algumas outras considerações. Bom, então vamos continuar com as derivadas de funções vetoriais e integrais. E podemos dizer então o seguinte: veja bem que para derivadas nós vamos ter basicamente o conceito que a gente conhece de cálculo 1. Simplesmente uma extensão. Lembre que uma função R é uma função de componentes reais. Então aplicar qualquer cálculo a isso aqui vai depender de aplicar o cálculo em cada uma das componentes da R, né? Nesse caso a gente conhece, para uma função vetorial vamos definir assim. Vamos a definir que a derivada, denotada dessa forma, va a ser un límite de esa expresión aquí, ¿no? Vamos a interpretar lo que significa eso para que vean a semejanza, ¿no? Lembre que si yo tengo un punto, si yo tengo un punto, una jeta, ¿no? Cero por referencia, yo tengo un t, ese t, yo puedo calcular su imagen de ese eje de t, eso es un vector que estamos aquí diseñando en un espacio. Y si tengo un punto más na frente, un punto a t más h, yo también puedo calcular la imagen de ese t más h, que es otro vector no espacio. De modo que yo puedo representar aquí ese punto P siendo eje de t y ese punto Q a imagen de eje de t más h. Son puntos que se obtienen a partir del punto de eje de su imagen, ¿eh? De su imagen. A partir de la jeta, y te pega un punto y yo tengo ese otro aquí. De modo que puedo hacer por diferencia de vectores, y te sabe a forma geométrica, diferencia de vectores, que ese vector que está aquí de P a Q, simplemente a diferencia de ellos. A gente vio eso en subdistracción de vectores. Entonces ese que está aquí es el vector e de t más h menos e de t. Veja que si yo tuviese colocado h un poquito más pequeño, un valor menor asociado a t, yo tendría un vector aquí. Si cuanto más pequeño señor h, yo voy a tener vectores secantes. De modo que no limite cuando h se faça próximo de 0, aí essas secantes vão se tornar em um vector que a gente vai chamar vector tangente, porque a ideia geométrica precisamente que ele é um vector tangente à curva. ¿No? E basicamente essa interpretação quando esse vector secante se torna cada vez mais próximo, essa diferença com um limite mais próximo do P, vai definir o que a gente conhece então como derivada. Nesse caso é um vector tangente. Y a gente sabe que por esa jeta, a gente puede pasar por ese vector y a gente puede definir una jeta L, ¿no? Sería un vector tangente a una jeta L, que esa jeta L sería jeta tangente. De modo que a gente tem então lo que a gente falou. Si nós temos un vector P y Q, a gente puede asociar eles ao valor de t y t más h. Lembrando que eso aquí
un vector secante se diferencia, y como H es positivo, cuando a gente multiplica y forma ese vector, los vectores tienen un mismo sentido, de modo que por eso se forma esa tangente que a gente vio, ¿no? Cuando H va a 0, eso que a gente define como derivada, y ese vector derivada es llamado vector tangente, siempre y cuando él exista, ¿no? Él exista. No sería vector nulo, pues no tendría una mayor interpretación. Entonces ese vector tangente es un vector de cualquier tamaño, él tiene un módulo, cualquier un. Mas para ver, tem vezes que a gente precisa definir outro vector que a gente vai trabalhar com ele, que facilite os cálculos. A gente vai chamar esse vector de tangente unitário quando esse vector simplesmente se divida pelo seu módulo. Então, se eu tenho um vector, um vector que for desse tamanho, R, então eu quero trabalhar com esse vector de módulo 1 para fazer algumas interpretações. Entonces, ese vector de módulo 1, na mesma dirección que ese eje, que ese eje línea, vamos a llamar de vector un tangente unitario. ¿Está claro? Ok. Entonces, el teorema también que viene a seguir nos permite cómo derivar una función vectorial. Da misma forma, lembre que cuando a gente definió el límite de una función vectorial, es el límite de cada una de ellas. Y a derivar de un límite, de una expresión que a gente calcula aquí. Entonces, el límite de ella va a ser el límite de cada una de las componentes. De modo que cuando a gente calcule esa expresión de derivada en cada una de las componentes, a gente va a obtener a derivada de cada una de las componentes que van a definir a derivada de una función vectorial. Quiere decir que para derivar una función vectorial, básicamente a gente va a derivar componente a componente. ¿Ve? Eso que a gente tiene que lembrar. Eso aquí vocês fazem com calma. A gente vai colocar uma lista de exercícios para que vocês trabalhem com ela. Só vou dizer aqui que se eu tenho uma função vetorial, lembrem que eu posso então derivar cada uma das componentes, cada uma dessas componentes, derivando com a regra de derivação que vocês conhecem. Você aqui deriva qualquer coisa, função trigonométrica, função de um quociente, de um produto, hiperbólica, inversa. Aqui já não tem esse problema porque já vocês sabem derivar muito bem, ok? Se não lembram, a gente deriva cada componente a componente. Lembrando também que quando t é igual a 0, ou t é igual a 1, ou t é igual a 2, o que a gente tem, na verdade, se a gente tem pontos, se eu tenho para t igual a 0, eu posso ter na curva um eje de 0, entendeu? Um eje de 0. Se tenho um t igual a 1, então em uma curva eu posso ter igual um eje de 1, entendeu? Eje de 1. E para cada um desses pontos, eu tenho um vetor posição, que aqui eu posso ter um vetor tangente, aqui posso ter um vetor tangente também, de acordo à interpretação que a gente viu. Então, por isso está sendo pedido aqui, encontro o vetor tangente no ponto t igual a 0. O que eu vou fazer? Derivo normalmente e depois substituyo t por 0. Entendeu? Então, quando t é igual a 0, se você lembra aqui, se r de 0 é um vector, r de 0 seria 1, 0, 1, 0, 0. Nesse ponto, quando t é igual a 0, a curva está no espaço, no ponto 1, 0, 0. Nesse ponto 1, 0, 0, você pode calcular um vector tangente. Ou em outro ponto qualquer. Em outro ponto x, aí terá outro vector tangente. Outro ponto arbitrário. Quer dizer que quando você deriva, você tem uma expressão arbitrária aqui qualquer. Arbitrária no sentido que você calcula em forma geral sua derivada, derivando componente a componente, com a regra de derivação que você conhece. Né? E para determinar o vetor tangente, você substitui simplesmente t por um valor, nesse caso está sendo pedido por t igual a 0. Seria 0, 1, 2, né? Com 0, 0, 1. Ou seja que o vetor tangente é 0, 1, 2. Isso que está aqui, lembre que em forma vetorial é 0, 1, 2. É o vetor tangente. A curva. Onde? Onde ele é tangente? Onde ele é tangente? Você tem uma curva. Ele é tangente no eje de 0. Portanto, você tem que calcular quem é eje de 0. Eje de 0, nesse caso, você substitui por 0. Que seria aqui no ponto 1, 0, 0. No ponto 1, 0, 0, que seria o ponto que você... cuya imagen es eje de 0, punto ese que está ahí, en ese punto, você vai calcular o vector tangente dado por esa expresión. Él puede estar en cualquier dirección. A partir de aquí, você diseña los hechos, ya voy después a explicar alguna cosa de ese aquí, y a partir de ese punto diseña un vector 0, 1, 0. Si você tem un punto, si fuese pedido un vector tangente en eje de 1, ¿verdad? Você calcula eje de 1 aplicando a fórmula, supongo que se pone, y el vector obtido a partir de eje de 1, você va a diseñar ese vector eje línea, ¿no? Que va, claro, tiene que ir en una dirección tangente, ¿no? Você diseña él.
Más simplemente, como es tangente, cualquier punto él va a ser tangente, ¿no? Eso que no sabe si es para en ese sentido o en ese otro. Y tendría que hacer un gráfico si quiere ser un poco más detalle con eso, algo más detalle. De la misma forma, você puede tener entonces un cálculo de la segunda derivada, siempre y cuando a eje línea también sea diferenciable cada una de sus componentes, y você puede calcular la segunda derivada como derivar de nuevo a primera, y así por diante. ¿Entendeu? De modo que você puede también extender ese cálculo a algunas propiedades, que son básicamente como a derivada es un límite, y un límite de una función vectorial se calcula como límite de cada una de las componentes, entonces esas fórmulas van a ser inmediatas de mostrar. Tiene una función vectorial aquí, derivada de una suma, es suma de las derivadas. Derivada de una constante veces una función vectorial, es a constante veces a derivada de función vectorial. Nos ejercicios, na lista de ejercicios voy a pedir que para você hacer algún de esos, ¿no? Para me entregasen. Y ahí te consulta cualquier duda. Siendo esa aquí una función escalar, y es una función vectorial, você puede multiplicar ese producto, pues es un número, f de t, una función real, es un número veces un vector, ¿no? Aquí multipliqué ese componente a componente. Cuando deriva eso, derivando componente a componente, van a aparecer esos términos aquí. F la derivada primero, la función escalar veces la función vectorial, más la función escalar veces la derivada de la función vectorial. Interesante hacer eso para determinar, para ver la diferencia entre una función escalar y una vectorial. Mas si ambas son vectoriales, a gente definió entre vectores, por ser vectores, a gente definió producto escalar y producto vectorial. Aquí sería producto de un escalar veces un vector, ¿no? Aquí, en ese caso, a gente aplica, se puede mostrar que a derivada en ese caso, básicamente, a derivado primero veces un segundo, más a primero veces a derivado un segundo, como función vectorial, ¿no? Hablando en un sentido coloquial. Da mesma forma aqui, quando eu tenho um produto vetorial, eu posso calcular isso aqui. A gente já sabe calcular produto vetorial. A derivada de um produto vetorial, essa aqui deve ser um pouco mais extensa para explicar, não é complicada. A derivada do primeiro vetorialmente com a segunda função, mais a primeira função vetorialmente com a derivada segunda. Um pouquinho extensa pode ser, só olhando os detalhes. Aqui temos una función vectorial avaliada en un punto, es un número real, ¿no? F de t es una función real, eso aquí como si fuese un t cualquier, ¿no? Avaliada en una imagen de t. Entonces, a derivada de eso aquí sería a derivada de esa función 1 veces a derivada de esa función f'. Eso que a gente conoce como a regra da cadeia, ¿no? Interesante ver esa propiedad. Eso aquí simplemente voy a dar una interpretación, no voy a hacer alguna cosa. Vean, aquí tengo un error, aquí dice. O ejercicio dice, si yo tengo que un módulo para cualquier t de una función vectorial es constante, o sea que si un módulo de ese vector es constante, significa que tiene un mismo tamaño, mismo comprimento de ese vector. Si eso es siempre un mismo, entonces lo que dice ese ejercicio es que tiene que mostrar que a derivada, que un vector tangente, es ortogonal al vector posición. ¿Cómo sería eso? Digamos así, que imaginen una función no plano cuyo vector posición sea un mismo, sea igual a 2. Entonces quiere decir que eso aquí es igual a 2, para acá igual a 2, para acá igual a 2, para acá igual a 2, o vector posición siempre 2, vector posición siempre 2, para cualquier valor de 2. Por tanto, eso me define una circunferencia, ¿no? Una circunferencia. Puedo diseñar mejor, disculpen aquí. Entonces, aquí va a demostrar que en esa circunferencia, un vector tangente cualquier punto, él es ortogonal al vector posición. Es interesante porque a gente va a usar ese fato después posiblemente en alguna interpretación del teorema de algún ejercicio más en la frente, ¿no? ¿Cómo a gente mostra eso ahí? Bueno, a gente en matemática puede partir de algún supuesto, de alguna cosa que sea cierta. En ese caso, la hipótesis es que si esa función es eso aquí, lembre que ese módulo yo puedo elevar al cuadrado. Lembre que ese módulo es raíz cuadrada de t veces de t veces de t. Yo puedo elevar al cuadrado eso aquí y me queda o que está en el interior el igualado a c cuadrado, de modo que puedo derivar esa expresión en ambos miembros. Cuando derivo aquí es 0 y cuando derivo aquí aplico la derivada de un producto escalar de funciones vectoriales, que sería aquí la derivada de eso que está aquí, que es igual a 0 por causa de que la derivada de ese lado derecho es 0. Entonces obtengo la misma expresión dos veces, igualado a 0, dividiendo por 2, obtengo que esa expresión aquí, que es característica de ortogonalidad. Cuando el producto escalar de dos vectores es 0, porque las son ortogonales.
Y eso básicamente es lo que está dito aquí. Solamente quiero hacer énfasis en esa interpretación geométrica que podemos usar más en la frente. Es válido para circunferencias, es válido para esferas, no R3. ¿No? Eso aquí, que está dito. Bueno, similarmente a gente puede hablar de integrais rapidamente. Lembren que por ser a função vetorial uma componente de funções reais, que é o mais importante que estamos dizendo, né? Lembre que a definição de integral em geral em R é uma soma de um limite de uma soma de Riemann que te faz. Portanto, se eu tiver uma função vetorial que é uma f, uma g e uma h, já nós vimos que eu posso sumar funções. Em um ponto em particular, eu posso fazer soma de porque isso aqui é uma soma infinita de variedades aqui, né? Eu posso sumar vetorialmente, posso calcular limite disso aqui, calculando o limite de cada uma das componentes, de modo que esses limites dessas somas em cada uma das componentes que estão aqui é o que a gente vai definir, nesse caso aqui, esse é o limite de uma soma de Riemann, limite de uma soma de Riemann, limite de uma soma de Riemann, nesse caso, isso vai determinar essa fórmula aqui, que me define a integral de uma função vetorial. É basicamente integrar a função componente a componente. Como a gente vai integrar? Vocês sabem de integrar, técnica de integração que vocês quiserem. Você quer aplicar a regra integral que você sabe, aqui você sabe integrar. Isso aqui, mais na frente eu vou deixar algum exercício para que você pratique isso aqui, mas isso aqui, o que me interessa é que você saiba que para integrar uma função vetorial, você praticamente tem que integrar componente a componente. De modo que componente a componente, aqui eu posso ter uma expressão geral, nesse caso, mas quando eu tenho limites de integração, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo em cada uma das componentes. O teorema fundamental do cálculo se me dá um valor aqui, um número I, um número J, um número K, um número real, isso me determina um vetor. Ou seja, que a integral de uma função vetorial vai ser, em forma definida, vai ser um vetor. De modo que eu posso dizer, então, se R é a primitiva ou antiderivada, então eu posso calcular ela, avaliar em B, avaliar em A e fazer a subtração. De modo que a gente sabe que se essa é a primitiva, se eu derivo, eu tenho R. Né? Ok, então isso que está aqui vai ser a notação para integrais indefinidas. E quando tiver A e B, seria integral indefinida. Um exemplo rápido, não vou fazer, vocês vêm com calma depois. Se eu tenho uma função, vou fazer comentário aqui. Se eu tenho uma função vetorial qualquer, você vai integrar ela aqui. Se é pedido calcular essa, você integra aqui, integra aqui, integra aqui. Como você integra? Você sabe integrar nesta altura qualquer tipo de função. Essa constante é uma constante vetorial, porque aparece uma constante I, uma constante J, uma constante K, que a gente está chamando de C. E a gente elimina ela aí quando a gente substitui por el B e substitui por A. Substituímos essa expressão T por π meio, substituímos essa expressão T por 0, fazemos a subtração e, assumindo o C, obtemos praticamente um vetor aqui, né? Que a gente vai, lembre que esse vetor 2, 1 π quarto. Pi cuadrado dividido por 4. Eso que está aquí, entonces sería la respuesta de integral definida de esa función avaliada de 0 a pi medio. Básicamente, lembrar que integrar componente a componente, conhecendo as regras de integração que vocês já devem saber destas alturas. Tá bom? Eu vou deixar por aqui e a próxima aula vou fazer alguns exercícios disso aqui para ilustrar esses comentários que a gente viu. Ok? Então, vou terminar isso aqui. Ok. Bom, vamos ilustrar agora com alguns exemplos, algumas coisas que a gente viu. Nesse exercício do texto, né? Encontre as equações paramétricas do segmento de reta que une esses pontos que estão aí. Então, veja bem que a gente sabe que a equação de um segmento, olhando aí o que a gente tem na teoria, a gente pode ser escrito dessa forma, né? Mais T vezes E. Se a gente tem dois pontos, E0 e E1, a gente pode encontrar a equação do segmento olhando para essa expressão e substituindo R0 e R1. Nesse caso, R0 é o vetor posição, né? De primeiro ponto, vamos chamar de 1, 0, 1, primeiro ponto. E vamos chamar de R1 o vetor posição do outro ponto dado. Certo?
Logo é imediato, se é um segmento, o T tem que estar restrito ao intervalo 0, 1. Depois vou fazer um comentário no gráfico disso aí. E então simplesmente a gente vai aplicar isso aí. Quem quer a expressão para RDT? A expressão para RDT basicamente é substituir os pontos que estão sendo dados, né? Por isso aí. Estou pretendendo fazer isso aqui na mão mesmo. Alguns exercícios vou fazer à mão, outros exercícios vou fazer com o LaTeX, né? Se a gente tira as continhas aqui, passo a passo, você pode ver que você pode tirar essas contas também. E finalmente você tem uma expressão para o vetor RT, que seria 1 mais t. Aqui estou expressando em forma vetorial, né? Sem IJK, em forma vetorial, a gente sabe que a gente pode fazer sempre isso, tá bom? Nesse caso, veja que esse aqui é constante, isso é importante. Isso aqui indica o quê? Só para entender um pouquinho. Essa seria a equação paramétrica x de t igual a isso, y de t e z de t, né? A equação paramétrica, finalmente, equação paramétrica pedida seria x de t, seria 1 mais t. Y de t seria para nós 3t. E z de t é constante nesse caso. Isso significa que essa reta vai estar sobre o plano z igual a 1, geometricamente. Claro, nesse caso, veja bem que se t for 0, só para que entendam esse t de 0 a 1, se t for 0, nós teremos x de 0 seria 1, y de 0 seria 0 e z de 0 seria 1. Ou seja, que ele está no ponto 1, 0, 1. Na posição 0 está no ponto 0, 1. E quando t igual a 1, então a gente tem que x de 1 seria 2, y de 1 seria 3, e z de 1, nesse caso sigue sendo constante, mas não temos onde substituir. Significa então que quando t igual a 0, ele está no ponto 1, 0, 1, no ponto de um dos pontos que deram. Quando t igual a 1, ele está no ponto Q. Você pode substituir, por exemplo, t igual a 1 medio para que você verifique que ele está num ponto intermediário entre esse segmento. Isso você pode verificar, é importante que você faça. Significa então, geometricamente assim, não vou desenhar no R3, se você tem um ponto P e um ponto Q, então é importante observar o seguinte, que quando t igual a 0, ele pode estar aqui, e quando t igual a 1, ele está aqui. E aqui está para um valor intermedio, onde t pertence a um intervalo 0, 1, 0, 1 ya saben que son 0 y 1 son los extremos, ¿no? Para cualquier valor, él debe estar situado en algún de esos puntos. ¿Qué acontece si t está en R? Si t sai de 0 a 1, você pode percibir que você vai obter valores nessa reta que passa por esse segmento. Ou seja, que qual a diferença de uma parametrização para uma reta e um segmento? Basicamente está no valor de t. Se você restringe a t de 0 a 1, ele vai ser um segmento que está de P a Q, juntando eles, né? Variando t, você pode encontrar esses pontos aqui. Mas quando t está liberado, então você pode encontrar a reta completa. Essa é a diferença. Para finalizar, somente para adicionar algo ao exercício, vamos a encontrar ecuaciones simétricas de esa reta que está en forma paramétrica, simplemente colocando en evidencia t, ¿no? Si você coloca en evidencia t en la primera, sería x menos 1 et, tem que na otra sería y e 3t, y na otra está c igual a 1 fixo. No tem como colocar en evidencia t, porque eso significa que está en un plano c igual a 1. Por tanto, igualando t, você vai ter que x menos 1 vai ser igual a y dividido por 3, com z igual a 1. Essa é a equação simétrica da reta. Veja a diferença entre uma equação simétrica e uma equação paramétrica. A única diferença neste caso está em que ele está no plano c igual a 1. Tem que observar isso aí, simplesmente isso. Tá bom? Então, esse é um primeiro exercício. Vou passar para o outro. Então, vou fechar esse vídeo aqui para fazer outro. Tá? Bom, esse aqui é um segundo exercício que a gente vai fazer. Veja bem que o que está sendo pedido é encontrar equações ou esboçar um gráfico dessa curva, né? Portanto, a gente, uma primeira coisa que a gente faz é identificar quais são as equações paramétricas. Nesse caso, vejam como estão definidas. E também é bom saber qual é o domínio da variável. Nesse caso, não está dito nada.
usted no tiene alguna restricción, vamos a suponer entonces que usted está no R. O sea, usted puede dar un valor real, a no ser que el ejercicio diga que está en algún límite de algún intervalo. Veamos entonces que a gente pode, a forma mais simples de fazer plot de alguma curva vetorial é simplesmente fazendo uma tabela de valores, de forma bem simples assim, dando valores quando t for 0, quando t for valores convenientes, né? Aqui aparentemente vou dar um valor de, quando eu tenho o valor de 0, estou no seno de 0, que é 0, cosseno é 0, 1, então estou no ponto 0, 0 que está dando para t, 1. Como é que a gente sabe isso aí? A gente pode lembrar basicamente o círculo trigonométrico, esse ponto 1, 0, aqui, isso é rapidinho aqui, 0, 1, a gente viu na aula passada isso aqui. Só lembrar que a primeira componente é cosseno, a segunda componente é seno. Vou ilustrar esse recurso que me permite esse software aqui, para que tenham uma ideia, ok? Então vamos a ir plotando esses pontos aqui, depois vemos como seria. Então quando x for 0, quando t for 0, está no ponto 001, vamos a colocar por referência esse valor sendo aqui 1. Isso aqui está valendo 1. A gente tem que fazer uma escala apropriada, fazendo isso bem detalhado para que vocês vejam o primeiro exemplo. O próximo posso fazer mais rápido. Quando t for 1 meio, né, o y está valendo sempre 1 meio, mas o x seria seno de pi meio. É cosseno de pi meio. Se estou em pi meio, cosseno é 0 e o seno é 1. Então teria nesse ponto aqui. Tá certo? Quando vou dar outro valor, vou dar o valor de 1 para que fique seno de pi. Seno de pi. Então, nesse ângulo aqui, cosseno é menos 1, seno é 0. Seno é 0, cosseno é menos 1 e estou dando o valor de 1. Tá certo? Similarmente, vou dar outro valor, 3 meio. Y si no está valendo 3 meio. Aquí ficaría seno de 3 medio. Entonces 3 meio de pi, que percorre ese ángulo aquí, coseno es 0 y seno es menos 1. Seno es menos 1, coseno es 0. O z, lembre que o z está en la variable z, ¿no? Depois, o valor de 2, você está dando valores, quantos valores que você quiser, até que você perceba como é a curva e outras coisas que vamos ver em relação a ela. Entonces, cuando t for igual a 2, seno es 2pi, coseno es 2pi. Entonces, estoy dando una vuelta entera. O coseno es 1 y o seno es 0. Primera componente seno es 0 y coseno es 1. Entonces, estoy no ponto 0, 2, 1. Entonces, vamos a plotar eso aquí para tener una idea. Vean que no ponto 001 es el punto inicial. Comienza a curva, después 1, 1 medio 0, o sea, 1, 1 medio aquí. Estoy aquí más o menos no chão. El siguiente punto, estoy afastándome de ese plano del x, y, este punto con coordenadas x, y, z. Después, el punto 0, 1, 1, 0 para x, 1 para y, 1 para z. 0, 1 menos 1, disculpa, 0, 1 menos 1 para z. Estaría ese punto aquí. Ese punto está afastado, vean que ese punto está afastado del plano x, y. Este está a la altura 1 medio, este está a la altura 1. Eso para ir observando. Cuando for 3 medio, menos 1, 3 medio es 0, entonces sería menos 1 para x, 3 medio para y sería por aquí, menos 1, 3 medio, menos 1, 3 medio, menos 1, 3 medio, 0, o sea que está en un chão, menos 1, 3 medio, paralelo, más o menos aquí, está en un chão. Y después, el punto final, 0, 2, 1, 0 para x, 2 para y, 1 para z. Extraño más o menos, si você percebe, eso debe ser aproximadamente una curva que va así, pasando por ese punto, y no estoy cortando muy y va para acá encima. Ese punto en altura, esa misma altura, solo que está, en ese caso 0, 2, 1, 0, 2, 1, está en esa misma altura aquí de ese 1. Aparentemente a gente no dá para ver muito aí essa curva. Então, o que a gente faz? A gente tem que muitas vezes aproveitar as equações das curvas, observar certos aspectos. Por exemplo, aqui pode, já que toda curva que tiver seno e cosseno, você esteja um pouco ligado, porque nesse caso, aqui a gente pode dizer x de t ao quadrado mais mais c de t ao quadrado. Você sabe que você conhece uma entidade trigonométrica onde essa expressão é igual a 1.
De modo que si você observa y faz esas operaciones aquí, seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es igual a 1. ¿Vio? Por tanto, ¿qué significa eso ahí? Eso significa que esas ecuaciones paramétricas tienen que satisfacer esa ecuación. ¿Y qué ecuación es aquí? Esas son dos variables. Y a gente vai plotar no R3. Você teria que saber que duas variables no R3, eso corresponde a un cilindro. Quiere decir que esa curva tiene que satisfacer las coordenadas de un cilindro. Entonces, sabiendo eso aquí, eso podría ayudar a você ter uma ideia da curva. Então, continuando, na verdade eu tenho aqui uma equação a ser satisfeita, onde y é a variável t que está variando em R, né? E o que observa aqui é que essas são duas variáveis. Se eu graficasse isso no R2, isso na verdade no plano XC, isso corresponderia a uma circunferência, nesse caso y seria 0. Mas a gente não quer graficar isso no R3. Por quê? Porque a gente está trabalhando com uma curva espacial no R3. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte. Primeiro, lembrar o seguinte. Qualquer curva, qualquer equação com duas variáveis que você tenha que plotar no R3, isso vai representar um cilindro. Nesse caso, um cilindro de base circular. Pode ser uma base parabólica, uma base de qualquer outra curva. Então o que você faz? Então você no R3, vou explicar várias vezes isso aqui, você plota a curva com y igual a 0, que seria uma circunferência. Então, como é raio 1, por referência, você marca os limites, né, de 1, e você tenta plotar a curva, uma parábola, uma reta, qualquer outra, né, tem essa curva. E depois, ao longo do eixo y, qualquer valor, você faz de novo esse plot dessa curva a um valor y qualquer. Nesse caso, estou fazendo bem positivo aqui, porque eu sempre gosto de trabalhar no primeiro quitante, né? Então a gente une esses pontos aí. Nesse caso aqui, isso é ponteado. Aqui deveria ter chegado aqui. Esse aqui vai para cá. Esse aqui vai para cá. E eu tenho um cilindro, nesse caso, a metade. Isso aí seria a equação de um cilindro. Eu poderia plotar aqui, né? Eu poderia completar aqui, chegar isso aqui, e me daria um cilindro completo. Entendeu? Isso é mais ou menos a forma de como a gente plotaria um cilindro. Não está muito bonito, então vamos fazer isso no nosso caso. Em nosso caso, então, o que a gente tem é uma curva paramétrica que eu quero desenhar. Então, eu vou me valer desse negócio que eu sei plotar cilindros. Entendeu? Então, o que a gente faz? Vou plotar de novo o cilindro, como a gente faz, então vai ser mais rápido, já vocês sabem como é que se plota um cilindro. Você faz, vou graficar aqui. De novo, a gente faz a mesma curva. Vou fazer um pouco mais rápido aqui. Você já sabe como se plota isso aí. Esse vai se juntar com esse ponto que vai estar aqui. E esse vai ser meu cilindro. Essa parte aqui vai se juntar com outra aqui. A parte embaixo vou completar agora, porque quero ver minha curva como está se movimentando ao longo do quando t, ao longo de t, né? Então seria assim mais ou menos. Isso aqui vai ser com isso aqui, vai ser com isso aqui. E aí fecho o meu cilindro. Eu tenho meu cilindro, eu já tenho um cilindro. Agora quero ver como se mexe essa curva nesse cilindro. Então ploto os pontos. Quais eram os pontos? O primeiro ponto era aqui, 0, 0, 1. Lembra que é x, y, z. O próximo ponto era o ponto 1, 1 meio, 1. 1 meio, esse C1 e esse C2, 1 meio, 0, estaria esse aqui. Veja bem que está sobre o cilindro, esse ponto está sobre o cilindro, lembrem, está sobre o cilindro, pode você verificar. O próximo ponto que era 0, 0, 1 menos 1, 0 para x, 1 menos 1, está também sobre o cilindro, mas só que está embaixo. Agora já você, como tem uma ideia, sabe que já isso está percorrendo uma curva aproximadamente nesse formato. Ela vai aqui e passa por aqui embaixo, né? Já você sabe isso. O próximo ponto é menos 1, 3 meio, que é 1,5, 3 meio, menos 1, 3 meio, 0, estaria aqui no chão. Então ela vai percorrendo assim. E chega finalmente, quando t está de 0,2π, ao ponto 0,21. 0,
2, 1. Chega a essa parte de cima, no, do cilindro. 0, 2, 0, 2, 1. Então, você com muito cuidado, não é tão fácil aqui na mesa digitalizadora, mas você percorre essa curva, vai aqui e depois sobe. Então, essa aqui é a nossa curva. Viu? Que ela está sobre um cilindro. Então, o que acontece quando você usa as equações? Se você consegue uma equação cartesiana com as equações da equação paramétrica da equação, você poderia então desenhar, fazer um esboço da equação cartesiana e ubicar os pontos obtidos aí para ver como se está movimentando. Depois, com um paquete gráfico, com um pacotinho gráfico, a gente vai ver isso um pouco melhor. Ok. Paro aqui com esse aqui. Vou para o outro. Bom, nessa outra parte, a gente vai tentar usar alguns pacotes computacionais para ter uma ideia como é que se plotam essas curvas que são um pouco mais complicadas. Por exemplo, se você vai tentar plotar essa curva aqui, essa curva espiral toroidal seria isso aqui, a gente não vai conseguir fazer isso mal. Então a gente usa pacotes computacionais para ter uma ideia de como é que se comportam essas curvas, né? Veja essa outra aqui, acho que já plotei aqui. Fiz previamente para mostrar para vocês. Então a gente vai pegar aqui, digamos assim, um pacote. Vou mostrar, por exemplo, o Wolfram Alpha, tem um deles. Eu poderia usar o GeoGebra, mas o GeoGebra está muito carregado, demora um pouco e os comandos para esse campo aqui não encontrei direitinho. Mas, por exemplo, esse aqui resolve rápido, pode ser usado também em o Math Studio. Já testei que dá para usar em smartphone, né, celular. Você busca aqui o que você quiser. Nós estamos interessados nesse caso em plotar, e ele vai mostrar diretamente alguns comandos de como que a gente plota, né? Nesse caso eu tinha aqui, por exemplo, plotando aí. Você vê o que você quer fazer, funções, inequações, equações, né? Nós queremos plotar em 3D. A gente quer plotar em 3D. Isso que a gente quer. Então vamos ver, nesse caso, a diferença é que é uma função de duas variáveis em 3D, nós queremos curvas paramétricas, ¿ve? Tem um comando para o plano e tem um comando quando é reta, quando no espaço, desculpa. Então, por exemplo, vamos fazer aqui isso aqui básico e no plano. Eu quero fazer uma curva, plotar a curva x igual cosseno de 3t, y igual seno de 3t. No plano, isso está no plano, né? Mesmo sendo no plano, não sempre é simples, né? Essa curva está plotada aqui. Eu acho que é uma curva que a gente pode conhecer, chamando esse de x, este de y. Acho que dá para encontrar a cartesiana. Mas, independentemente disso, bom, essa curva não é simples de plotar, e a gente com um pacote pode fazer isso facilmente. Voltamos atrás para ver então um pacote em 3D. Por exemplo, o pacote 3 aqui já tem um exemplo pronto, né? Nesse caso vamos plotar cosseno de t, seno de 2t e seno de 3t. Ele demora um pouquinho, depende da rede que a gente tem aqui. E nesse caso, você pode mexer no x, pode mexer no y, pode mexer no c. Aqui está a equação, né? Um pouco mais amigável. E o plot dele aí, essa curva que não é simples, né? Não é simples. Você pode começar a mexer com ele e não é uma curva simples. Outro que está no livro seria plot de t quadrado, t cubo. T quadrado tem que ver como é a forma de aceptar os comandos, né? Como se escreve cada um dos comandos. Essa é uma curva, esse é um exercício que está no livro aí, depois vou mostrar. X, Y, C, e essa é a curva que está só mostrando para um domínio de T. O difícil desse pacote aqui que você, para fazer isso e fazer zoom e movimentar isso, tem que pagar. Então, preferível, vamos usar outro pacotinho alternativo quando a gente não consiga trabalhar um pouquinho mais com esse. Esse aqui é outro, esse é mais estúdio, né? O comando para graficar 3D é um pacote listplot que ele usa, né? A gente tem que carregar um vetor e colocar a equação. Ele mostra, né? Eu fiz isso aqui com algum exercício do livro, né? Eu carreguei o vetor t para o exercício que está no livro, coloquei o vetor t assim. Depois tem um barulhinho aí, por trás são as criançadas que brincam. Tenho aqui então, coloquei o comando, viu?
Por exemplo, esse foi aqui é que a gente fez em aula. Eu fiz normal, né? Seno de pi-t, t cosseno de pi-t. A gente carrega o t, plota, e ele, então a gente consegue mexer com ele ao longo, né? Ao longo desse cilindro. Então a gente veja bem que esse é o comando básico. Aquele outro que está no livro, eu já te coloquei previamente por ser a equação um pouco comprida, né? Essa equação seria essa aqui. 2 mais cosseno de 1,5t, cosseno de t, a mesma coisa seno e seno de 1,5. Faço a continha aqui, coloco a equação e dou um enter. Veja bem, essa é a curva. Olhando, esse me permite o som, eu gosto do som desse aqui porque permite visualizar um pouco melhor a curva. Ela não se corta, é bonitona ela. O Wolfram Alpha não me permite fazer isso aí. Então esse é um pacote para a gente trabalhar um pouquinho. Esse aqui eu coloquei que está no livro, mas está demorando muito. Ah, já fiz, já calculou. Esse aqui era outra. Esse aqui está no livro. Esse aqui, se a gente vê no livro, só para mostrar T menos seno T. Onde que está? Acho que era que está do lado. Ou deixa eu ver mais na frente. Mas aí, em geral, você pode fazer qualquer plot, né? T menos seno T, U menos cosseno T, T. Esse que está aí, T menos seno T, U menos cosseno T, T. Veja o comando que ele usa. E a gente pode brincar com isso um pouquinho. Nos permite ter uma ideia de como a gente fazer alguns plots, como é a curva, quando a gente precisa fazer uma interpretação em outra disciplina, em um trabalho que a gente esteja fazendo. A gente não vai usar isso aqui. Você vai na vida real, você não vai usar isso a mão, né? Você sempre usa um pacotinho, né? Alguma coisa. Só que a gente precisa aprender as coisas básicas para poder entender o outro. Então, isso que a gente pode ver com... Já tem esses dois pacotinhos. Então, Wolfram Alpha. Tem o MyStudio. Esse MyStudio aqui. E por enquanto até aqui chegamos nessa parte gráfica. O resto a gente vai tentar fazer a mão mesmo. Tá bom? Então, por aqui terminamos essa parte. Tchau.